Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Olha, se não tava, agora vai ficar, porque você está no Senta que lá vem spoiler, o podcast de filmes, séries e indústria do entretenimento mais crocante, mais gostosinho e mais suculento de toda a podosfera. Eu sou o Renato Sansão e estou aqui com vocês para dizer que o mês de setembro é um mês de novidades por aqui, viu? Já tivemos os 7 filmes foda com o Nicolas Cage, que virou um hit internacional e imediato. Já tivemos um debate geracional maravilhoso em Beetlejuice, e hoje é dia, sabe do quê? Hoje é dia da estreia da nossa mais nova editoria, Clássicos SQLVS. Sim, minha gente, nela traremos filmaços e filmaralhaços um pouquinho mais antigos, ou nem tanto assim, né? Mas com certeza produções que de alguma forma marcaram época e têm um lugar especial aqui nas nossas resenhas. Bom, e para começar, a gente vai falar de uma produção que está completando 10 aninhos de idade, agora em setembro de 2024. Um filme que começou pequenininho, sem grandes pretensões, mas que acabou sendo a trilha sonora favorita de muita gente, inclusive lá da galera do Oscar, não é não, seu Marcudo? Fala, Sansa, meninas, pessoal. É verdade, a gente vai falar de Whiplash Em Busca da Perfeição, que tá ganhando relançamento nos cinemas para comemorar esses 10 anos, mas infelizmente não se sabe no Brasil ainda, né? E olha só, gente, quem tá aqui também com a gente hoje pra falar sobre os 10 aninhos de Whiplash é ela, a lariposa da percussão, Larissa Chilegal. Como é que você tá? Oi! Olha, eu preciso revelar pra vocês que eu já quis tocar bateria, mas o máximo que eu fiz foi tocar atabaque, justamente no ano que a fanfarra da escola não desfilou porque choveu. Não tem nada mais lariposa que isso, hein, gente? Ó, e pra fechar o ensaio de hoje, trago pra vocês a nossa multi-instrumentista, que é tipo o Phil Collins e o Dave Grohl, viu? Toca a bateria e canta pra Dedéu, Paulinha Trevisan, chega mais. Olá! Olha, hoje eu não vou falar de Dave Grohl por 2 motivos. Um, que ele não tá merecendo, né, pessoal? As últimas notícias dele na mídia não são legais. E 2, porque o tempo do Dave Grohl é diferente do tempo do nosso papo aqui de hoje. E se teve uma coisa que a gente aprendeu com o Whiplash é que não dá pra ficar fora do tempo certo. Então bora pro debate. Muito bem, pessoas. Ó, agora que estamos reunidos, vale o recadinho para quem nos escuta há muito tempo e também para você que tá tomando esse cafezinho pela primeira vez. A casa aqui é de vocês, tá, pessoal? O cachorro não morde, tem coquinha na geladeira, pode tacar a cadeira em quem tiver te enchendo os pacová e, ó, se você descer o nosso feed, são mais de 400 programas especiais sobre vários aí dos seus filmes e séries do coração, eu tenho certeza disso. Olha, e aproveite para seguir e curtir a gente no seu tocador de podcast favorito, dar aquelas 5 estrelinhas mágicas que a gente tanto ama e também para trocar uma ideia com a gente pelo Spotify e também no Instagram, @sqlvs.podcast. Nós adoramos receber críticas, elogios, desabafos sinceros e cartinhas de amor. Certo, Rogerinho? E vamos que a peteca não pode cair! Muito bem, meus amorecos, o negócio é o seguinte. Whiplash, não é o Whiplash, hein? É o Whiplash, foi lançado num já distante 2014, olha só. Eu quero saber se vocês lembram o que estava acontecendo nesse ano. Copa do Mundo no Brasil, aquele 7-1 da Alemanha que ninguém consegue esquecer, a conturbadíssima reeleição da Dilma Rousseff e o lançamento de alguns dos filmes favoritos do Marcudo, da Paulinha e da Lari, por exemplo, Guardiões da Galáxia 1, Interestelar, né, Marcudo? Relatos Selvagens, A Teoria de Tudo, Birdman, Operação Big Hero e, por último, e jamais menos importante, Whiplash. Eu amo Operação Big Hero, tá, Paulinho? Acho que tá na hora de você dar uma chacoalhada nessa sua desavença com animações, que isso não tá com nada, tá? Precisamos conversar seriamente sobre isso, a nossa amizade corre perigo. Olha, eu gosto muito de Interestelar, mas com certeza meu preferido que o Sansa citou é Relatos Selvagens. Eu acho um filmaralhaço e foi um ano de grande sucesso no cinema, mas no que tange ao 7-1, acho que eu vou ficar quieta mesmo. Eu tenho um ranço com aquele ator que eu não vou mencionar o nome, que, assim, por acaso eu esqueci, mas que é o de Teoria de Tudo, que tá aqui.
E ainda levou o Oscar por esse filme. Eu sou puta da cara por causa disso, viu? Como esquecer a briga pelo Oscar quando a gente tinha, né, de um lado, Michael Keaton, pela sua atuação fantástica, fabulosa, inesquecível, como o Birdman. Eu lembro que na hora que chamaram o melhor ator, o Michael Keaton já tava levantando, já tava pegando um papelzinho do discurso na lapela aqui, e eis que Ed Redmayne tem uma das vitórias mais injustas da história do Oscar. Pronto, falei, Paulinha. Concordo, mas eu acho que a gente precisa parar de falar isso aqui, porque não sei se vocês sabem, o Marcuda é jornalista e roteirista. Ele escreveu um roteiro que é Os Três Bons Amigos, em que ele, o Ed Redmayne e o Jared Leto fazem um trio de amigos que vão conquistar o mundo em busca da pedra do universo. Então vamos respeitar ele e os melhores atores na opinião dele. Eu não sou roteirista, mas a Paulinha com essa imaginação toda podia ser. Muito bem, gente, voltando aqui pra pauta do dia, Whiplash é um filme escrito e dirigido por um diretor que 2 anos depois, apenas com 32 aninhos, se tornou o mais jovem a ganhar um Oscar de direção, hein? E sim, estou falando aqui de Damien Chazelle, que 1 ano antes lançou o curta-metragem Whiplash, de mesmo nome, que foi a semente para o seu consagrado longa. Certo, Ladeposa? O Damien Chazelle tinha um objetivo na vida dele, que era tirar do papel o roteiro dos sonhos, que era La La Land. Justamente o que tornou ele o diretor oscarizado mais jovem. Mas na época, ele era mais um desses roteiristas que sofriam para ganhar a vida e ninguém queria saber de La La Land. Aí, para passar o tempo, ele resolveu escrever Whiplash. E olha só, o roteiro de Whiplash foi parar na Blacklist de Hollywood. E essa é uma lista de roteiros considerados muito bons, mas que não são escolhidos para produção, até determinado momento, né? Então, Whiplash, lá em 2012, foi eleito um dos melhores roteiros não escolhidos do ano, chamou a atenção de grandes produtores e pediram para o Chazelle esquematizar um curta-metragem. O que a gente sabe é que ele pegou uma parte do roteiro e acabou transformando em curta, que é um trecho que vai mostrar o primeiro dia de aula de um aluno em um conservatório super competitivo. A maior parte do curta vai se passar numa sala com a banda principal, na qual o aluno novo e um professor abusivo que está tocando terror durante o ensaio passam a ter a dinâmica ali retratada. E isso veio da experiência pessoal do cineasta como estudante de bateria, tendo que lidar com um professor apavorante lá do ensino médio, o que, aparentemente, traz pesadelos para ele até hoje, né, gente? E essa é basicamente a sinopse de Whiplash. A gente está acompanhando aqui a história de Andrew, um baterista promissor, estudioso, extremamente dedicado, que entrou numa das principais escolas de música dos Estados Unidos para tentar realizar o sonho de estar entre os principais nomes da música, os principais nomes do jazz. Mas, quando ele está nessa escola, ele encontra Fletcher, um dos melhores professores, um dos mais reconhecidos, um dos mais renomados e também um dos maiores vilões da história recente do cinema. Mas já já a gente entra nesse debate, porque tem outras questões interessantes ainda sobre isso, né, Marcudo? Ou se tem, Paulinha, porque tanto no curta quanto no longa, o implacável professor Terence Fletcher é interpretado pelo J.K. Simmons, um ator com muitos anos de carreira e que passou a ser mais conhecido do público em geral a partir de 2002, quando ele se tornou o J. Jonah Jameson, né, o controverso editor do jornal que contrata o Peter Parker ou o Homem-Aranha para ser fotógrafo. É legal falar que o J.K. Simmons disse que o Damien Chazelle queria colocar um consultor musical para ajudar na construção do personagem, mas ele negou, né, ele disse que ele tinha treinamento em música clássica, ele era condutor, ele quis ser o Leonard Bernstein um dia, e aliás ele seria bem mais interessante para o papel do que o Bradley Cooper, né, convenhamos. E ele disse que ele não ia só ficar balançando os braços, ele ia aprender as partituras, e ele ficou arrepiado quando leu o roteiro, ele entendeu totalmente o personagem e teve certeza ali que ele era perfeito para interpretar o Fletcher, e não foi à toa que ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo personagem, né? O J.K. Simmons, ele enxerga o Fletcher como um psicopata, uma pessoa para quem só a arte e a perfeição importam e mais nada. E a gente já debate se concorda ou não com isso, mas tem mais uma parte importante do elenco pra gente falar antes. Pois é, seu Marcudo, tá faltando aqui justamente ele, né, gente? O protagonista de Whiplash, Andrew Neyman, interpretado por um Miles Teller que tinha 27 aninhos de idade cabalística quando recebeu aí o papel que deu uma bela de uma guinada na sua carreira, que como todo mundo aqui sabe, né, Paulinha, e concorda, teve o seu auge em Top Gun Maverick. O Sansa tinha que palpitar sobre isso, não tem jeito. Mas sabe o que é engraçado? Eu não associo a mesma pessoa, é engraçado, assim, não é assim, tipo, é o cara de Whiplash. Parece que o Whiplash é um ator, depois vemos Top Gun, uma outra pessoa.
Eu só queria falar sobre o Miles Teller, que eu, toda vez que penso nele, eu não penso em Whiplash. Eu não penso, muito menos em Top Gun Maverick. Vocês sabem no que eu lembro? Que ele faz o amigo do principal naquele filme Footloose, que eles não podem dançar porque tem uma lei na cidade que é proibido dançar. É bem ridículo, mas ele faz o amigo bobão e eu não consigo esquecer dele nesse papel, gente. Lembrando, né, gente, que o Miles Teller é um primo distante da Cássia Teller. Não é possível que meteu essa, mano. E, gente, voltando aqui pro Miles, ele tinha até aquele momento participado de algumas séries e de filmes independentes, como o ótimo Spectacular Now, ou O Maravilhoso Agora, da A24, e Projeto X, Uma Festa Fora de Controle. Mas depois de Whiplash, a porteira abriu e vieram produções com um chequinho mais gordo, né? Como a série Divergente, que o Marcudo adora, Quarteto Fantástico e, claro, Top Gun Maverick. E é legal trazer aqui que, assim como o J.K. Simmons, o Miles Teller tinha ligações com o Andrew. O bicho tocava a bateria desde os 15 anos de idade, era um monstrinho, e ele não só ficou fingindo durante as gravações, como ele tocava a Vera, viu? E tudo foi muito bem pensado, inclusive a forma como ele ficava, né, sobre a bateria, até por ser um músico de jazz. Então, gente, o rapaz fez uma puta de uma preparação física, a maior da carreira dele até então, e o resultado a gente pode ver na tela. E é legal destacar aqui, Sansa, pelo menos mais 2 nomes do elenco de Whiplash. O veterano Paul Reiser, das séries Mad About You e Stranger Things, e que interpreta o pai do Andrew. E também a Melissa Benoist, o interesse amoroso do Andrew no filme, que fez Glee, a série favorita do Sansa, e isso não é uma zoeira, e também foi a Supergirl da TV durante 6 anos. Olha só! E, gente, a maioria dos músicos do filme é músico de verdade ou estudante, e eles não tiveram contato com o roteiro antes das gravações. Então, as interações entre o J.K. Simmons e o Miles Teller devem ter sido bem curiosas para eles. E já que a gente falou do filme todo, bora falar de coisa boa. Vamos falar do final feliz de Whiplash. Gente, eu não tô falando do final dentro do filme, porque vocês, né, todo mundo aqui assistiu, sabe que foi tenso. Mas é que aquele curta que a gente falou lá atrás venceu o prêmio do júri de curtas de Sundance, e foi aí justamente que o longa recebeu o sinal verde. A produção custou módicos 3,3 milhões de dólares, e a arrecadação foi de excelentes 50 milhões, ou seja, o filme excedeu em muito as expectativas. E como Glória Pouco é bobagem, o filme arrebatou não uma, não duas, mas 3 estatuetas no Oscar de 2015. Melhor ator coadjuvante pro J.K. Simmons, melhor montagem e melhor mixagem de som. E ainda teve mais 2 indicações, melhor roteiro adaptado e, claro, melhor filme. Acabou perdendo nessas 2 últimas para Birdman. Será que foi justo? Olha, Paulinha, foi um páreo duríssimo e a sua pergunta é excelente. E, né, pra jogar uma pimentinha, que eu vou colocar mais fondor na pipoquinha de vocês, gente. Teria sido o Whiplash o melhor filme de 2014? Vocês assistiram no cinema? Como vocês receberam essa pequena gema cinematográfica? Molecada, a gente vai debater o Whiplash aqui com spoilers em caixa altíssima. Corre lá, vai assistir na Netflix e depois você volta aqui que o debate vai pegar fogo. Só lembrando, queridos, antes de passar a bola pra vocês, que o Whiplash conta com as notas 7.8 de 10 no IMDb, 89 de 100 no Metacritic, 4.4 de 5 no Letterboxd, e no Rotten Tomatoes temos um empate aí de 94%, tanto do público quanto da crítica. E agora, como diria Capitão Planeta, o poder é de vocês. Antes da gente entrar no debate, eu só queria perguntar pra vocês se a arte imita a vida, né? Porque o Sansa falou da cadeirada, e uma das melhores cenas de Whiplash tem uma cadeirada. Teria da Atena feito aulas com o Fletcher de como arremessar coisas que devem ser arremessadas? Olha, Paulinho, eu acho que o Datena não duraria 5 minutos de aula com o Fletcher, viu? Mas eu quero falar que eu tô totalmente aqui com o público, a crítica do Rotten Tomatoes. E uma curiosidade da minha parte é que o Whiplash foi uma das primeiras vezes que eu falei de cinema nas redes sociais. Na época eu tava fazendo curso para entender melhor a produção e tal. Eu fiquei tão impactado que eu fui no Facebook, e era o que tinha na época, né? E eu lembro até hoje que eu escrevi que filmasse o Whiplash, assistam. Se fosse hoje, já conhecendo o hiperbólico Sansa, eu diria que é um filmaralhaço, porque é mesmo. Aleluia, 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 aleluia. É um filme simples, ele gira em torno de 2 pessoas, basicamente. Inclusive, o Chazelle diz que enxerga o filme como uma história de amor, por mais bizarra que seja, entre 2 pessoas.
né? E a relação entre eles que movimenta a história, então eu concordo. E eu queria falar um pouco do Chazelle, porque para mim o Whiplash é o ápice da carreira dele. Lá além de o tal filme dos sonhos é bom, mas eu não acho esse absurdo, e a partir daí ele foi caindo, né? O Primeiro Homem e Babilônia são filmes plasticamente bonitos e grandiosos, mas sem muito conteúdo, né? São obras que parecem desconectadas do Chazelle. Babilônia até um pouco menos, porque fala da paixão dele, que é Hollywood, mas Whiplash é um filme muito pessoal, eu acho que por isso que funciona, e vendo o J.K. Simmons e o Miles Teller falando sobre o filme, eles elogiam muito o ambiente de filmagem e o controle do Chazelle, né? Ao contrário do que aparenta nos outros filmes. Aqui ele sabia exatamente o que ele queria atingir, e 95% do que a gente vê em tela foi o que o Chazelle escreveu. Ele gravou a maioria das tomadas de música ao vivo, né, com o Miles Teller tocando com os outros músicos, e dá para sentir essa veracidade em tela. As músicas, né, o Whiplash e Caravan, eram músicas que ele tocava como baterista, então ele sabia como elas tinham que soar, e ele quis trazer esse clima de esporte, também de violência física, e ele enxerga na bateria do mundo do jazz o mais próximo disso. Então eu acho que funciona muito bem. Eu acho que é uma tempestade perfeita que culminou nesse filme, que é um pequeno clássico. Passando a bola aqui para nossa Lariposa, da bateria, da percussão, né, do atabaque, né, Lari? Quero saber se você viu esse filme no cinema e um pitaquinho seu aí sobre até agora a curta carreira do Damien Chazelle. Gente, eu amava Chandelle, tá? Eu teria assistido o Whiplash comendo chandelle de chocolate, felizona. E já aproveito então a deixa para dizer que, infelizmente, eu não assisti no cinema. Adoraria ter tido essa experiência, porque com certeza na tela grande, aquele solzão, a adrenalina, né, deve ser muito maior assistindo no cinema. Eu acho que a gente tem que enaltecer a montagem do filme, juntamente com a direção do Damien Chazelle, porque ele traz umas cenas tão bem filmadas, em plano detalhe, vai mostrar o suor ali do Andrew. A gente tem o sangue nas mãos, na bateria, quando ele enfia lá a mão dentro daquele jarro de gelo para aliviar a dor que ele sente daqueles treinos exaustivos. Parece que a gente está naquela sala de ensaio, parece que a gente está junto, parece que a gente está querendo dizer assim: Fletcher, pelo amor de Deus, pare, já que o Andrew não tem forças para reagir de alguma forma. A gente tem vontade de interferir naquilo, porque é extremamente abusivo. E nenhum daqueles músicos que está ali tem a coragem de revidar junto. A gente vê eles também como passivos ali. O filme não tem o intuito de mostrar a perspectiva deles também, mas a gente está gelando o coração nesses momentos. Eu tenho que citar as cenas em que o Fletcher, né, o maestro ali, esse mentor, ele fecha a mão sinalizando para parar o treino. É como se ele estivesse dando uma paulada em cima da gente também. É um gatilho muito forte para o protagonista. E a construção do personagem do Andrew é muito interessante, porque ele está ali como inicialmente introspectivo e ele vai peitando o Fletcher à medida que o filme vai passando, mas nunca para desistir, uma forma de desestimular ele. Então a gente vê essa evolução, na verdade, ele decaindo, porque a mente dele não suporta essa pressão. Então, a criação na direção do Damien Chazelle, nesse sentido, é maravilhosa. A gente se vê ali entorpecido por essas atuações. Lari, eu tô com você, assim, eu acho que as atuações do filme são com certeza um dos pontos principais. Eu também não consegui vir no cinema, eu acabei vendo em casa e eu fiquei maravilhada. Um dos grandes trunfos do filme é que ele vai numa crescente e que aquela cena final, ao mesmo tempo que ela é uma retomada de todo o filme, ela é o êxtase, né? Então a gente termina um filme que é extremamente doloroso, ele mexe, né, com as nossas emoções, com a ansiedade, como você já falou. A gente termina ele em êxtase e aí você para pra pensar e fala: meu Deus, o que foi que eu assisti? Eu fiquei muito feliz quando a gente decidiu trazer o Whiplash para esse início desse quadro, porque eu assisti ele várias vezes ao longo de uns 2 anos, eu assisti umas 3, 4 vezes, e aí fazia muito tempo que eu não assisti. E aí, pra gente gravar, eu reassisti, obviamente. E é impressionante como as minhas emoções também mudaram, né? Muita coisa mudou no mundo nesses últimos anos. Mas o que eu posso dizer? Continuo achando a direção do Chazelle brilhante. Eu gosto dele, eu sou muito fã de La La Land. De fato, acho que, como o Marcudo já falou, né, não dá pra dizer que ele foi consistente aí no caminho, posteriormente.
Mas eu acho que nesse filme especificamente, ele faz uma coisa muito bonita. Ele consegue criar, a partir da direção, a sensação de que professor e aluno foram feitos um para o outro dentro de uma lógica antagonista, assim. Então, é um filme muito poderoso. Acho que a atuação do J.K. Simmons é a grande responsável pelo sucesso do filme. Ele é extremamente magnético, a ponto de eu me questionar esse Oscar de coadjuvante aí dele. Outro trunfo é o quanto a economia dos diálogos é bem sucedida, né? O quanto a música e os olhares e os closes falam por si. Então ele é um filme com pouco diálogo e muito a dizer. Então assim, o filme é belíssimo. Eu não sei se é verdade, eu vi uma história muito legal, parece que o próprio Damien Chazelle fala dela, de que a cena final que a gente tanto gosta foi filmada errada. Vocês já viram isso? Né? Ela foi filmada errada, foi filmada ao contrário, e eles não sabiam se eu conseguir, e na verdade, ao adotar uma montagem mais simples, eles, né, enfim, conseguiram aquele resultado excelente, e é por isso, inclusive, que ele não abre mão do montador dele até hoje, parece. E pra gente, a sensação que fica é que aqueles closes, inclusive tem um momento que dá vontade de ver o sorriso no rosto do Fletcher, e ele só mostra os olhos. Mas é isso, é o poder de sorrir com os olhos de um bom ator. Enfim, as primeiras impressões foram ótimas, eu acabei vendo o filme várias vezes seguidas, sou muito fã. Gente, o Whiplash pra mim teve um sabor especial, eu vi no cinema, e depois revi várias vezes como a Paulinha, de ser aquele filme que você não espera nada. Eu tinha pouquíssimas informações, quase nada sobre elenco e tal, mas tinha um hypezinho da bolha, falando que tinha algo diferente ali, pano de fundo musical já chama minha atenção, já me conquistou, e fui assistir, fiquei maravilhado. Falei, caralho, filmaralhaço, né? Alerta de filmaralhaço. Mas eu queria trazer aqui 3 pontos que eu até anotei pra falar pra vocês. Primeiro, a instituição, né, gente? Professor cuzão. Né? A instituição Professor Cuzão tá nas nossas vidas desde que somos crianças, né, pessoal? Então, eu anotei só 2 aqui para mencionar, talvez vocês lembrem de muitos outros, mas um Severo Snape na saga Harry Potter, né? Interpretado pelo saudosíssimo, né, o Alan Rickman. Mas é que veja bem, o Snape tem um escopo diferente. Ele tem uma justificativa. O Andrew tem um pai amoroso. Muito bom. Eu lembrei aqui também, não é exatamente de uma professora, né? Mas a Miranda Priestley, né? Em Diabo Veste Prada, ela acaba sendo uma espécie de professora bem cuzona da Anne Hathaway. E a gente vai lembrar de vários outros. Então eu adoro a instituição Professor Cuzão. Inclusive, nunca simpatizei com o professor bonzinho. Ai, que dá nota boa, que é compreensivo, que vai no bar tomar uma. Não, professor bom é professor cuzão, e nisso eu tô junto com o Fletcher. Outra coisa, gente, a gente falou recentemente aqui de Birdman, né? E é muito interessante a gente observar que 2 filmes tão próximos, né, na questão do tempo, tenham como pano de fundo essa bateria tocando quase ininterruptamente de uma forma meio nervosa, né? Que traz toda uma tensão do filme. Aqueles planos, sequências inesquecíveis de Birdman tinham ali no fundo aquela bateriazinha meio tensa, meio Caravan, meio loucura. A gente, inclusive, vê em determinado momento o baterista no corredor tocando e traz toda uma tensão, né? Um clima pro filmaralhaço do diretor Alejandro Iñárritu. E uma outra coisa que eu acho legal trazer aqui, gente, é a carreira do Damien Chazelle e do Miles Teller depois de Whiplash, né? Porque, de fato, eles ganharam várias oportunidades, o cheque ficou mais gordo, vários caminhos se abriram, mas eu, particularmente, esperava muito mais do Miles Teller e muito, muito mais do Damien Chazelle. Eu achei que, a partir de Birdman, o cara ia explodir, ia fazer coisas espetaculares. Eu gosto muito de La La Land, mas depois de La La Land, né, Marcudo, o negócio ficou meio conceitual, uma coisa meio Tim Burton, né? Então, burlesco, elegante, bonito, bem feito, mas cadê o conteúdo? Né? Cadê aquela tensão que a gente viu em Whiplash e depois a coisa passa um pouquinho batida? Então eu esperava muito mais do Chazelle, não sei se ele ficou deslumbrado com o Oscar vindo tão cedo lá em La La Land, mas enfim, ainda não vi algo grande que justificasse o cara que eu me apaixonei, né, tão novinho, com apenas 30 anos lá em Whiplash. E o Miles Teller era a mesma coisa, né, apesar dele ter brilhado, né, em Top Gun Maverick, viu, Paulinha? Eu esperava muito mais dele. Ele fez comédia romântica, fez filme independente, né, fez filme de herói, mas, pô, me parecia um cara muito mais promissor de tanto que ele entregou ali em Whiplash. Então, eu acho que
vale trazer essa ponderação em relação aos dois. Já o J.K. Simmons, eu sempre amei. Sempre fui apaixonado desde que ele tinha uma nesga de cabelo. E ele foi ficando cada vez melhor. E não só, hein? Ele foi ficando cada vez mais bombado. Sim, porque ele, cara, ele era, né, um americano padrão ali, meio branquelo, meio cor-de-rosa. Ele foi ficando fortinho, pegando mais papéis, né? Às vezes bonzinho, na maioria das vezes vilanesco. E é legal a gente lembrar, né? Ele foi o pai da Juno. Né, pra quem lembra do filme Juno, comédiazinha, gostosinha, ele era o pai da Juno e foi excelente, né, lá eu já conheço há mais tempo, sempre fui fã desse ator, mas nunca imaginei que ele tivesse o presente, que é um papel como esse, viu, Marcudo? Eu concordo, e eu só queria falar rapidinho um pouco mais da produção para complementar o que a Lara e a Paulinha falaram, porque é legal como o filme começa com uma bateria no escuro, né, daí vai acelerando, e para com o Miles Teller ao fundo, a gente vê ele preso pelos batentes da porta, e a câmera tá inclinada, né, aquele corredor torto, então ali a gente já vê que não tem nenhum equilíbrio naquela história, né. E na primeira vez que o Fletcher aparece, ele sai das sombras, ele tá de preto e o Andrew tá de branco, então eles já se estabelecem como opostos logo no começo, né. E a Lari lembrou bem, a câmera tá sempre tensa, dentro da sala principalmente, naquela batalha dos bateristas, né, com humilhação para dar e vender. E os momentos de show também são fantásticos, é um filme muito bem filmado. E o Whiplash, né, gente, tem mais uma coisa que eu amo, que é o final do final, né? Então tem aquela última cena catártica, né, e a gente tem aquela baita cena do carro, do acidente, do sangue, da apresentação, da tensão, dele sendo dispensado, mas aquele final do final, que é aquela fala ao pé do ouvido do professor pro aluno, cara, aquilo é de fuder, né? Quando ele vai no ouvidinho dele e fala, eu sei o que você fez no verão passado, seu grande arrombado, né, Lari? Cara, eu demorei pra rever o filme, eu tinha visto lá em 2014 e eu fui reassistir agora pra gravar o podcast e eu não lembrava disso. Nesse momento, a sensação era de que eu tava vendo o filme pela primeira vez. E realmente eu senti aquele plot twist duplo carpado no meu coração, como se fosse a primeira vez. Então foi emocionante ver esse desfecho de novo, com esse período sem assistir ao filme, foi demais. Eu só queria comentar com relação a essa cena, que eu também não lembrava dela especificamente, mas na cena anterior, em que ele encontra com o Andrew no bar e fala, cara, você não quer entrar na minha banda? Eu tenho um show. Nesse momento, eu me lembrei que eu tinha pensado, não faz sentido. Porque o filme não é... Eu sabia que o filme não era sobre uma redenção inverossímil. Quando o personagem é bem construído, como o papel do professor ali na tela, a gente sabe que não fazia o menor sentido ali, após alguns dias, ele simplesmente encontrar com o Andrew numa forma de amistoso, e vem pra minha banda, e daí que você não tá tocando, não te vejo tocar um tempão. Aquele nível de perfeccionismo que ele exige em sala de aula não tinha desaparecido, a não ser que o roteiro fosse fraco. E tinha uma coisa que eu sabia, que o roteiro não era fraco. Então eu fiquei tentando lembrar, e aí a hora que ele cochicha, eu falei, aí ó, aí tá o Fletcher que a gente gosta de odiar. Pessoal, o Whiplash gira basicamente, né, em torno da relação entre o Fletcher e o Andrew, professor e aluno. Então vamos falar um pouquinho deles, né? Voltando lá na pergunta da Paulinha, o Fletcher é um dos maiores vilões, um dos melhores professores do cinema. Até onde vale a pena essa busca pela perfeição? Eu acho que agora, então, a gente vai entrar um pouco mais, aprofundar na parte do tema mesmo do filme, né? Que é um professor que ele busca motivar os alunos com um método nada ortodoxo. Primeiro que eu acho que os xingamentos, a agressividade e a constante violência que ele utiliza não são, de forma nenhuma, eu sou professora, uma forma de motivar ninguém. Agora, falando da busca da perfeição, tem um debate um pouco mais profundo, que é de que as gerações hoje em dia estariam sempre na seara do politicamente correto, que nada pode ser falado, que a gente não pode mais dar um empurrãozinho. E aí, dentro disso, eu gostaria de destacar uma das cenas, que é a cena do bar, depois que o Fletcher foi demitido, que o Andrew já tá trabalhando ali num café, que eles se encontram, e o Fletcher tá debatendo e fala, eu fui demitido porque as pessoas acham que é exagero, e na verdade só o que eu quero é buscar um novo Charlie Parker e blá blá blá, e o Andrew fala pra ele, mas você não acha que pode ser de uma outra forma? Ele indaga isso, né? Precisa ser assim? Só tem esse jeito? A busca da perfeição, ela tem que necessariamente passar por dor, por suor, por sangue? Será que todo grande
músico, atleta, ator, toda grande personalidade, na verdade, ela teve que sofrer? Ou isso é um conto que a gente aceitou? Que é uma forma da gente esquecer que a vida não é feita pra ser ruim? E aí eu fico me perguntando, assim, qual é o papel da estrutura do mundo que a gente vive hoje em falar que a busca da perfeição é implacável? Gente, nós vemos, eu vou fazer aqui um paralelo com atletas, que é onde eu tenho um pouco mais de conhecimento do que sobre músicos, né? A gente vê, por exemplo, os atletas falarem que treinam 12, 14 horas por dia. Eu lembro do Phelps falando que ele chegava a nadar, antes de competição, 18 horas por dia de treino. É uma realidade. Mas será que isso era com preparo, com alguém incentivando ele, com a dieta correta, ou com alguém xingando ele, jogando coisa na piscina, falando, foge aqui que eu vou dar uns tiros no meio da piscina, você tem que desviar das balas? Não. Então, assim, eu realmente acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e esse filme me faz refletir sobre isso, com essa história de que para ser grande tem que haver sofrimento, de que não há sucesso sem que haja derramamento de sangue. Não, eu acredito que não há sucesso sem que haja suor. Eu acredito que não se alcança a perfeição sem prática. Mas eu não acho que abusos façam parte desse pacote. Essa é a minha opinião pessoal. Paulinha, eu vou um pouquinho na contramão e, gente, vou colocar um pouquinho do meu caráter em jogo nesse podcast, porque eu aprovei 95% dos métodos do Fletcher ao longo do filme, tá? De novo, vou bater na mesma tecla. Eu adoro um professor cuzão. Não tô falando assim, abuso, né, e tal, exagerado, né, senão, pelo amor de Deus. Mas eu gostava, gente, de como ele incentivava, como ele trocava, ele provocava, como ele mexia com os brios, né, dos alunos dele. Tinha um exagero? Tinha. O exagero era coisa pra caralho, era pra caralho. Mas, gente, né, e eu costumo brincar, quem ganhou o Oscar no final, né? Oi, Miranda Priestley, né? Oi, Fletcher. Por que eles ganharam, gente, Oscar no final? Porque a gente adora amar uma Carminha. Oi, Adriana Esteves. A gente adora um vilão cuzão, né? Que puxa, que mexe, que muda, que mexe com os nossos instintos, né? Mais primitivos, né? Que dá uma cadeirada na cabeça do adversário de culpa. Então, gente, esse tipo de coisa funciona muito bem na sétima arte e muitas vezes na vida real. É claro que se a gente for analisar, né, a parte esportiva, a Paulinha trouxe as menções dela, a própria Simone Biles, né, que deu um tilt, largou uma Olimpíada, precisou tratar a cabeça. A gente sabe que exageros ao longo do tempo, graças a Deus, foram reconsiderados e as pessoas não precisam, né? Como a bailarina lá, gente, de Cisne Negro, né? Ter os pés sangrando, ficar completamente maluca porque tem uma apresentação que vai transformar a vida dela e a gente sabe as altas taxas de depressão e até coisas piores que acontecem por conta disso. Mas o que a gente vê aqui em Whiplash é tão bem feito, né, Marcuda? A gente que gosta de um cineminha simples, de um arrozinho com feijão bem temperado, os enquadramentos, as entradas de trilha sonora, a veracidade, gente, sem tela verde, coisa simples, orçamento lá embaixo, feita equipe reduzida e música. Eu vou concordar com a Paulinha, Sansa, porque embora eu concorde que esse personagem ele é atraente, ele é magnético, né? Como a Paulinha bem trouxe antes, a gente gosta de olhar para a tela, a gente quer ver ele agindo, atuando, fazendo aquelas atrocidades, mas não necessariamente isso torna ele uma pessoa boa. Ele é um personagem bom de assistir, porque é algo que eu fiquei pensando, né? Ele tem muitas camadas quando ele tá lá, por exemplo, no corredor conversando com o Andrew, e aí ele se apoia na parede e meio que enquadra o Andrew lá e tipo, fala, só vamos se divertir. E ele fica completamente constrangido, tipo, ele é gente boa ou não é gente boa? Pra ele entrar na sala e ser assim, ó, trucidado pelo maestro. Então, é um personagem odiável, que a gente não quer parar de olhar, mas ele paralisa qualquer ambiente em que ele entra, porque ele tem essa coisa sedutora e que, de fato, o Andrew, ele é seduzido por ele. Tanto é que eu vou resgatar aquela conversa do bar que a Paulinha trouxe e que é um debate muito bacana, né? Pensar qual que é o esforço que eu tenho que fazer para atingir o ápice numa carreira, naquilo que eu almejo e tudo mais. E o Fletcher, ele diz, entre aspas aqui, não há duas palavras mais prejudiciais na língua inglesa do que bom trabalho. E ele fica nessa de que, tipo, não existe bom trabalho e, pra ele, de fato, isso funciona. Ele acha que o método que ele usa é plausível. E em nenhum momento esse personagem modificou. Ele sai de A a Z
mantendo a mesma personalidade. A gente vê a mudança, de fato, no Andrew. Então, esse abuso psicológico que o Andrew sofre, eu achei muito interessante ver essa construção do personagem, porque ele continua querendo agradar o maestro, só que ele vai peitando ele cada vez mais. Ele não desiste. Cara, ele sofre um acidente, o cara tá lá ferrado na vida, ele corre pra ir lá tocar. Ele é tirado de jogo após esse acidente. E ele tá completamente obcecado por essa perfeição. Tanto é que ele abre mão de amizades, ele não tá nem aí para os relacionamentos lá familiares, né? Ele tira onda, inclusive, né? Do tipo, o que você faz? Porque a galera lá acha que tocar bateria não é grandes coisas e ele, tipo, vai peitar isso. Ele abre mão de ter uma namorada porque ele já prevê todo o cenário no futuro, assim, dizendo, você vai cobrar de mim um tempo pra gente ficar junto e eu não vou ter esse tempo, porque o meu objetivo é ser foda na bateria. É interessante porque dos 20 e poucos dias de gravação, eles gastaram alguns fazendo umas tomadas do Fletcher no apartamento dele, ali tinha vários indicativos do passado dele e tudo mais. Tudo isso foi cortado, ainda bem, porque o tom misterioso do Fletcher eu acho que é um dos melhores elementos e o que torna o personagem curioso e intimidador, né? A gente vê as entradas dele nas salas, é sempre aquele silêncio, as cabeças baixas. Mas no primeiro dia, ele vem com um sorriso no rosto, né? E deixa o Andrew tão confiante que de noite ele vai chamar a moça no cinema por um encontro, né? Então o Fletcher tem algum poder transformador, né? E ele é outra pessoa fora da sala, a gente vê ele sendo simpático com uma criança. Nessa conversa do bar que a gente tá falando, ele é super gente boa, né? Aquele diálogo mostra a essência dele, né? Que nem a história do Good Job que a Lari lembrou. Porque quem se cobra direto nunca atinge o patamar de receber parabéns, né? Isso seria a perfeição, né? Então imagina um sociopata que nem esse, que leva esse pensamento ao extremo, sendo responsável por jovens em formação, né? Só podia dar em suicídio mesmo, né? E o J.K. Simmons faz um trabalho fantástico, porque eu compro totalmente essas duas facetas do Fletcher, porque um sociopata é capaz de funcionar em sociedade enquanto ele mostra o outro lado por trás das paredes, né? E aquela sala lá é o covil dele, ele sente a vontade para tapar na cara, para humilhar. Ele fala da mãe do Andrew, que abandonou ele, né? Ali, inclusive, eu acho que foi a cena do Oscar do J.K. Simmons, ele tá assustador, ele tá brutal ali. O Andrew fica totalmente destruído, não tem força nem pra atender o pai dele depois, mas ainda assim tá obstinado, tá decidido a provar pro cara que ele é mais que aquilo. É por isso que, voltando na questão entre maior vilão e maior professor, é muito difícil tomar um lado, porque ele é eficiente nas duas. E rapidinho, o Miles Teller também faz aqui o melhor papel dele. Eu acho que ele consegue transmitir muito bem a jornada do Andrew, desde aquele novato sonhador até um cara que conseguiu subir uns degraus e já tá se tornando um lixo de pessoa, porque o Whiplash também faz isso, né? Ia ser muito fácil deixar o Fletcher ser um vilãozão e pronto. Mas o Andrew também é um escroto, né? E o que ele faz com a namorada é o maior exemplo, né? O Andrew vai se tornando uma pessoa horrível conforme ele persegue a grandeza. Eu só queria dizer que eu concordo com o Sansa que para efeitos cinematográficos funciona. A Lari bem falou sobre isso, né? Mas a gente não pode esquecer que é um professor, gente. E todo mundo sabe a frase célebre do Paulo Freire, né? Que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E eu acho que é isso que o Marcudo falou. A gente tem que parar de endeusar. Na vida real, no cinema a gente pode continuar endeusando, mas de forma crítica. Parar de colocar num papel ali de mito ou de grandeza ou do que quer que seja os grandes bulinadores da vida real. Não é normal. A educação ela tem que criar possibilidades para crescimento. Ali naquela banda só tinha espaço para um. Os outros 3 iam seguir a vida se sentindo um lixo. Não é legal. Então a gente precisa de alguma forma entender que não dá pra gente achar que é só dessa forma que a gente ensina e busca grandeza e motiva e incentiva. Existem várias outras formas e bons professores encontram elas, ainda que pro cinema funcione. E não tem, né, gente, como a gente esquecer, não só da série Cobra Kai, mas se a gente voltar lá no Karate Kid, né, do Krauser e todos os malvadões do Cobra Kai ensinando seus métodos, né, intensos para, cara, crianças e adolescentes lutar karatê, né, e em campeonatinhos da cidade de karatê, se precisar quebra a cara do outro, quebra a perna, quebra o joelho, dá joelhada e tá tudo certo, enfim, a gente vem acompanhando isso, né, ao longo de décadas e décadas, mas não deixa de ser interessante, né, afinal de contas, a gente reassiste, né, muitos de nós estão vendo Cobra Kai, e tá longa, né, Marcudo? Como tá longa essa série?
muito por causa do vilão da época, que tá tendo, né, uma mudança completa aí, de jeito do personagem, a gente entende as motivações dele, do que por causa do Daniel San, que virou um puta de um cara mala, chato, cansativo, vendedor de carro, que ninguém tá interessado nas coisinhas e no método dele de pintar a porra da porteira, né, Marcudo? A gente quer saber a banda podre da história. Então eu acho, tá, que pelo menos para efeitos cinematográficos, ficção, a coisa segue funcionando muito bem. Olha, de Cobra Kai eu não quero saber mais nada. Mas eu quero retomar a nossa conversa sobre o final de Whiplash, porque pra mim é um dos melhores finais que eu já vi. Primeiro porque toda a preparação, né, os dois se encontram, tem aquela conversa amistosa, o Andrew tira a bateria do armário, todo mundo feliz, sorridente. Até vinha a primeira virada, né, que é o Fletcher revelando que sabia da denúncia e que ia se vingar na hora. Aí aquele desastre, o Andrew sai arrasado, é consolado pelo pai, o Nemesis dele tá vencendo, ele tá humilhado. Aí tem outra reviravolta, né? O Andrew volta, começa a comandar a apresentação da bateria, o jogo vira, o Fletcher não tem mais controle, é um momento de euforia, a câmera passeia muito bem pela banda, a fotografia é bem dourada, que nem os pratos da bateria. Tem vários planos detalhes de instrumentos, e o Fletcher vai do ódio pra curiosidade, pra admiração, né? Nessa sequência, o Chazelle transforma aquela apresentação de jazz quase num filme de ação, né? Tem um momento que a câmera fica indo e voltando entre o Andrew e o Fletcher, né? Eles estão em perfeita harmonia ali, a gente não vê mais a plateia, o palco, nada, só tem a banda, até que o foco vai pro solo, né, do Andrew. Ele encontra o andamento, o som é abafado, fica aquele foco no esforço, no suor, na mão, na tensão, o pai dele é admirado. O Fletcher totalmente dentro da proposta, né? É um dueto entre os dois, né? Os opostos completamente em perfeita harmonia ali. E aí tem aquele sobe e desce no andamento, os detalhes à mão, o sangue no prato, o close nos olhos, que a Paulinha muito bem lembrou. E aí a câmera termina de frente pro palco, como se a gente estivesse na plateia vendo aquilo. Quando eu assisti no cinema, o meu impulso foi aplaudir naquela hora, eu tava em êxtase ali. E é um dos finais mais legais que eu lembro, porque é o ápice de uma construção muito, muito cuidadosa, de um estudo de personagem feito de forma minuciosa pelo Damien Chazelle. Eu acho uma pena que ele nunca mais conseguiu repetir nada igual, nada parecido. Nunca vi o Marcudo tão emocionado falando de uma cena nesses últimos 3 anos que eu gravo podcast. A voz embargou. E, Marcudo, eu te entendo perfeitamente. Eu não aplaudi, mas as minhas lágrimas escorriam junto com aqueles pratos que te limpavam. Parecia que a crescente que tava ali no Miles Teller tava na gente também. É genial, e aquele entendimento que, por mais abusiva e horrorosa que tenha sido a relação deles, ali naquele ápice, naquele cume da montanha, ali eles se encontraram num ritmo, no tempo certo, e a gente vê a sinfonia e a sincronia total dos dois personagens, e é bonito de ver, e o cinema poucas vezes produz algo tão bacana. Como essa aqui é uma editoria nova, eu vou propor para todo mundo para a gente fazer um exercício inédito, hein? Eu quero saber de vocês, queridos, trazendo um outro hit desse podcast para cá, o que segue sendo imperdível em Whiplash. E mais uma coisa, hein? Depois desses 10 anos, tem alguma coisa no filme que vocês consideram intancável, que ficou velho, que deu tilt e que não funciona mais, tipo falar, hoje é dia de rock, bebê. E olha que o Marcudo fala até hoje, hein? Cara, pra mim não tem algo intancável, algo que não funciona. O que muda é, na verdade, o nosso olhar pro filme. E aqui permanece um filmaralhaço. Ele é um filme redondinho. Eu gosto de falar de filmes que trazem aquela experiência que a gente tem vontade de repetir a dose, sabe? Porque tem filme que é maravilhoso e você pensa, você vai ver de novo? Você fala, não vou... investir o meu tempo nisso. E o Whiplash passa num piscar de olhos, assim, você fica preso na tela, aquilo é hipnotizante. Então, hoje em dia, assistindo ao filme, eu penso muito mais nessa relação de professor e aluno e nos abusos psicológicos que eu pensei na primeira vez que eu assisti. Porque eu tenho a lembrança de ter ficado muito agoniada, mas eu, ao mesmo tempo, não fiquei refletindo tanto no filme quanto eu fiquei dessa vez. Porque se fosse a aluna do Fletcher, na situação ali do Andrew, eu jamais aceitaria aquele tipo de situação. Eu enfrentaria muito antes. Provavelmente eu já teria denunciado para a escola, eu já teria mobilizado os outros alunos. Aqueles músicos que estão lá participando, ninguém faz nada. Eles estão lá, tipo, esperando o Andrew ser maltratado. Tem uma cena que eles vão ao banheiro, eles escutam um ensaio se prolongar por mais horas e horas, e eles só aguardam para dar continuidade.
e não tomam nenhuma atitude. Então, para mim, a Lari assistindo esse filme teve outras impressões diferentes, mas o filme ele envelhece muito bem, porque eu sempre gosto de falar, né? O filme não tem compromisso nenhum de ensinar, de ter uma obrigação de ter os outros personagens revidando, ser algo quase como pedagógico. Então, nada a reclamar, mas sim elogiar esse filme que é muito redondinho. Olha, eu acho que eu colocaria como Intancável, talvez um pouquinho diferente da Lari, na mesma linha, mas eu acho que o conteúdo dos abusos cometidos pelo Fletcher são extremamente anacrônicos com o que a gente vive hoje, em termos de... até de cultura woke, assim, eu não gosto dessa palavra, mas eu tô falando até em mainstream, não tô nem falando de aprofundamento, de debate sobre opressão e etc. Tô falando que, como a Lari bem disse, hoje os filmes eu acho que dificilmente, mesmo que fosse dentro da ideia de um roteiro totalmente fictício, a gente consegue transpor esse nível de homofobia, gordofobia, todo tipo de xingamento com tanta naturalidade, assim, que as pessoas achassem normal um professor tá xingando e gritando e falando aquelas atrocidades. Então eu acho que nesse sentido, se o filme fosse feito hoje, o Chazelle ia ter que ser um pouco mais criativo. Afinal de contas, gente, a gente pode ser abusivo e escroto de várias formas. A gente não precisa recorrer a esse tipo de preconceito. Dá pra falar dá pra falar um monte de outras coisas e talvez eu acho que ele tivesse feito isso. O próprio Marcudo trouxe uma das cenas mais fortes, que é a dos tapas, em que ele fala da mãe, e aí talvez esse xingamento tivesse passado hoje. Eu acho que é uma dinâmica muito tóxica e isso tá mais evidente, muito menos aceitável em 2024 do que há 10 anos. Por outro lado, eu acho que o filme ele tem uma coisa que não passaria hoje também, e é ruim, porque eu acho que ele tem um trunfo muito grande que eu gostaria que a gente tivesse conseguido trazer. O filme, ele toma o tempo dele pra acontecer. A gente não vê mais isso no cinema. Ele é um filme de quase 2 horas, com a maior parte das cenas sem diálogo, um filme dedicado à música, um filme com uma forma de contemplação muito grande. E a gente vê que o cinema cada vez menos dá espaço para isso. Nós somos a geração do áudio rápido. E eu até entendo quem quer ouvir os áudios do WhatsApp rápido, mas quando a gente para ver uma obra-prima cinematográfica, a gente tem que acalmar o coração, mesmo que ela seja tão bem feita que acelere, como, por exemplo, em Whiplash ou em The Bear. Mas é um filme que ele respeita a construção dessa narrativa. Porque se a gente for pensar, é um roteiro muito simples. Um professor e um aluno numa relação abusiva. Ok, tanto que ele vem de um curta, né? Mas a expansão dele é justamente o que permite com que a gente consiga sentir aquela tensão como se a gente estivesse ali naquela situação. E eu acho que o cinema, infelizmente, hoje em dia não consegue fazer a mesma coisa, ele não permite. E passando aqui pro Marcudo, viu, Paulinho, em cima do que você falou, uma coisa que ficou muito comigo, até hoje tá, cara, presente, é a trilha sonora, porque eu sempre tive na bateria, quem são os grandes bateristas? Aí você vai lá no The Who, você vai no Rush, né, Marcudo? Você vai ouvir aqueles bateristas clássicos que o Marcudo gosta do Ringo Starr, tá, gente? Vou confessar aqui, Marcudo ama Ringo Starr, inclusive vai no show solo dele até hoje. Mas assim, eu ouvia mais aquela bateria de rock, aquele punk rock acelerado do Travis, né, Blink-182, Green Day, e quando a gente escuta essa bateria do jazz, né, com um ritmo completamente diferente, muito mais exigente, muito mais difícil, aparentemente, né, Marco, eu não sou músico aqui, chama muito atenção, então explodiu a minha cabeça, cara. Então eu ouvi por muito tempo, por muitos anos, de vez em quando eu até ouço, aliás, tem uma playlist maravilhosa de trilhas sonoras no Spotify, e tá lá 3 ou 4 músicas do Whiplash. Eu concordo, eu acho que é imperdível essa forma como o Chazelle filma a música, né, os momentos da banda. Eu acho que ele realmente consegue extrair disputa, violência, sensações que a gente não costuma associar a esse tipo de coisa, né? Sobre o que é Intancável, é difícil, eu concordo muito com o que a Paulinha falou. E assim, são estudos de personagem, né? A gente falou como os dois se mostram pessoas ruins em algum momento, especialmente o Fletcher. E dá pra dizer realmente que o comportamento dele vai além do ponto, mas não é assim uma coisa gratuita, né? Tá mostrando pessoas que existem, né? Talvez
acho que naquele nível, inclusive, e segundo que o comportamento tem consequências e é punido, né? Mas eu entendo se for incômodo para as pessoas, que nem foi para Paulinha. E complementando aqui, pessoal, sem dúvidas, o filme foi um divisor de águas na carreira do J.K. Simmons, do Miles Teller e principalmente do Damien Chazelle, que de lá para cá lançou mais 3 longas: La La Land, O Primeiro Homem e Babilônia. Mas vocês acham que o Whiplash deixa também um legado para o cinema, de forma geral? Lari, já vou mencionar a respeito do legado, e eu acho que sim, deixa um legado. O Marcudo trouxe muito nas falas dele essa forma de filmar, aquele Chazelle fresco de começo de carreira, sem muito rococó, sabe? Tocando a bola de primeira, fazendo o simples, deixando os principais atores dele brilhar, coisa que eu não sei se ele fez tão bem nos filmes que vieram depois, né? Você trouxe aqui, Lari, tanto La La Land quanto O Primeiro Homem e Babilônia. Eu vou tirar La La Land dessa conversa, porque La La Land é engraçado, né? Quando a gente bate um papo com as pessoas, ou elas amam de paixão dos filmes favoritos da vida, ou meio nhé, dão de ombros, acham meio bobinho, meio cansativo, e eu adoro La La Land, eu acho um baita de um filme, mas é curioso, né? Eu tenho um Whiplash num lugar mais alto aqui no meu coração. Agora é interessante a gente observar, né, o Damien Chazelle, que era tão promissor, que vai na carreira dele até se perdendo um pouco e perdendo aquilo que tem de mais legal em Whiplash. Né, como eu comecei a falar aqui, que é a simplicidade, a forma de filmar, a emoção, a tensão, a flor da pele, e não aquela coisa de filme de 2h30, 3, que ele não tá nesse ponto, né, gente? Quando a gente traz um Martin Scorsese e outros cineastas, até o Ridley Scott, que eu não gosto tanto assim, pra fazer filme de 2h30, 3, ok, você percorreu esse caminho, tem um sinal verde pra você. Mas o Damien, ô Chandelle, você não tem nem 40, né, irmão? Você tá querendo meter filme conceitual de 2h50 pra cima de Moá? Não vai colar, né? Então acho que nesse sentido o Chazelle poderia já ter feito muito mais. Mas o Whiplash, cara, deixa um legadaço, né? O J.K. Simmons toma a frente disso. Ele passa a pegar projetos cada vez mais interessantes numa idade que Hollywood já não dá tantos papéis legais assim para os personagens. O que eu mais gosto no J.K. Simmons particularmente, né, abrir um parênteses só para ele aqui, é a capacidade dele de fazer personagens tão diferentes, né? Ele consegue ser o cara engraçado, a gente voltou para Homem-Aranha, ele é o pai da Juno, ele é o pai de outras adolescentes em outros filmes, ele consegue fazer bons vilões, ele fez até ficção científica recentemente numa série que, se eu não me engano, é da Apple TV, depois vocês me corrigem se for o caso, mas ele vai muito longe, né? Que decolada, que Oscar merecido. E como filme, nossa, eu quis nos anos seguintes, aliás, nos últimos 10 anos, ver outros Whiplash, né? Eu que sou um puta de um amante de filmes musicais, que tem a música como plano de fundo, e não naquele formato chato de biografia que a gente já conhece, né? Oi, Bohemian Rhapsody. Eu queria ter visto vários outros Whiplash e não teve nenhum que chegou sequer aos pés da baqueta dele. Eu concordo com o Sansa, né? Pensando nessa questão de legado, eu acho que tematicamente não ficou, eu não lembro de muitos filmes assim despretensiosos que tiveram impacto desse tamanho. Acho que a 24 sonharia em ter um Whiplash, mas eu acho que o filme, apesar de ser da Sony Classics lá nos Estados Unidos, aliás, é o estúdio que vai distribuir Ainda Estou Aqui, o brasileiro Ainda Estou Aqui nos Estados Unidos, vão ficar de olho. Apesar disso, eu acho que o filme fez muito pelos independentes, e eu concordo com o Sansa de novo, quem principalmente precisa se apegar a esse legado é o próprio Damien Chazelle. Eu acho que uma volta às origens mais simples, um olhar pra dentro, pode fazer muito bem pra ele. Eu concordo com o Marcudo. O que a gente viu foi que depois de Babilônia, todas as entrevistas dele eram no sentido de que ele sabia que a criatividade dele estava abalada pelo fracasso do filme, né? Ele inclusive comentou que ele achava que ele jamais ia ter novamente um orçamento de quase 80 milhões, como foi para Babilônia. Mas a verdade é que é o que o Marcudo falou. Se apegue ao legado de Whiplash, porque é um filme que tem pano pra manga aí pra ser falado por bem mais que 10 anos. Eu acho que o filme segue tendo aquele gostinho de que quando acaba a gente viu algo muito grande. E isso é difícil acontecer. Então, pra mim, deixa aí esse legado maravilhoso. É engraçado, porque eu comecei a ouvir uns pitacos da galera falando mal desses últimos 2 filmes e eu não assisti nenhum deles. Eu vi o Whiplash, amei, eu sou louca por La La Land, não dei nem a chance dos outros 2. Mas eu quero falar, só para finalizar aqui, de Whiplash. A gente mencionou que foi indicado, mas não recebeu o Oscar de melhor roteiro original, né? E eu acho que ele é um filme que realmente se destaca pela direção, montagem e atuações. Porque de roteiro,
se caísse nas mãos de um outro cineasta ou de outros atores, provavelmente não teria esse mesmo impacto que teve. Ele é um filme que é muito enxuto, concentrado, aquilo que a Paulinha falou de toma o seu tempo, ele mostra o que precisa, não tem aresta solta, e o Damien Chazelle, pelo que dizem aí as más línguas, né, estendeu demais os outros filmes, e aí que mora o grande problema. Então essa cara de filme independente, super bem feito, redondinho, acho que é o que tá precisando, eu palpitando sem ter assistido, né, mas é a sensação que me dá. Muito bem, queridos. Olha, com 10 anos de delay, afinal de contas, esse podcast tem pouco mais de 5 anos, eu quero saber de vocês, hein? Quantas poltronas amarelas vocês dão para Whiplash, que esse tempão depois agora está disponível lá na Netflix, com breve relançamento também nas salas de cinema, começando por você, Paula Trevisan. Olha, é um filmaralhaço, isso ficou indiscutível aqui no nosso debate, por isso eu deixaria o Whiplash com 94 poltronas amarelas. A Lari do passado daria 90 poltronas amarelas, a do presente vai dar 95, e quem sabe daqui a 10 anos a gente não volta aqui para essa conversa, eu não dou 100. Que tal? Se tivesse poltronas em 2014, eu teria dado 98, como eu dou agora, 98 poltronas amarelas. Vocês estão emocionados, hein? Mas ó, eu também estou emocionado. Deixo ele aqui com 97 poltronas amarelas. Muito bem, consultando a calculadora aqui do Clássicos SQLBS, chegamos à fantástica média a posteriori de 96 poltronas amarelas para Whiplash. E é isso aí, minha gente. Olha, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que no Senta Que Lá Vem Spoiler, gente, todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa, viu? Deixe seu comentário no nosso Instagram ou no box do Spotify, que a gente lê todos por aqui e vai adorar saber sua opinião sobre o Whiplash e também sugestões de mais filmaralhaços para essa nossa editoria novinha em folha. Certo, Lariposa? Certíssimo, esse papo foi gostoso demais e eu mal posso esperar pelo próximo filme. Beijo, pessoal, até a próxima. Olha, antes de dar meu tchau, eu não dei este abraço na hora de dar oi, então eu vou dar agora. Eu queria deixar um beijo e um abraço pro nosso amigo Rodrigo Seta, que tá sempre ouvindo o podcast, me mandando os comentários dele, e eu adoro. E ele insistiu muito para que esse quadro acontecesse. Já faz meses que ele fala para mim pra gente trazer um quadro de clássicos. Então eu vou deixar aqui o convite para ele. Sugere filme e vem participar aqui com a gente como convidado. Um beijo, Rô, e um beijo para você que tá ouvindo a gente. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Valeu. E vamos assistir o Whiplash de novo. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, ó, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!